Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Extravox. Hoje nós vamos ver aqui o leal servo cumpridor de ordens ilegais, o famoso Coronel Adão Latorre, que foi um degolador aqui do Rio Grande do Sul. Pelo menos é assim que a história conta, né? É impossível se falar do Rio Grande do Sul e da Revolução Federalista aqui do Rio Grande do Sul de 1993, sem falar nas degolas e nas barbaridades que aconteceram. Também é impossível falar em degola sem se lembrar do nome famoso do famigerado Coronel Adão Latorre. Ele nasceu em 1835 e faleceu em 1923. Por 2 anos, na Revolução de 1893 a 95, a tal Revolução Fratricida, que envolvia irmãos, que é os Maragatos Lenços-Vermelhos, que eram os dissidentes, contra os republicanos pica-paus, que eram lenços-brancos, que eram as tropas federais do governo. O Adão Latorre era um homem pobre, descendente de escravizados, nasceu no Uruguai e desde pequeno ele trabalhou e lutou. Aos 16 anos, em 1951, ele se alistou no exército uruguaio e serviu no Partido Blanco. Suas tropas obedeciam ao comando dos caudilhos orientais Timóteo Aparício e dos irmãos Gomercindo e Aparício Saraiva. E ele se destacou em táticas de guerrilha e cargas de cavalaria, ele era muito bom nisso, e paralelamente depois ele participou da Revolução Federalista dos Maragatos, no Rio Grande do Sul. E ele circulava à vontade pelo território da fronteira, porque os hábitos e a geografia ali são os mesmos, praticamente, né? Bom, o Adão era o que se chama hoje de doble chapa, né? Meio uruguaio e meio brasileiro. E ele foi capataz nas instâncias dos irmãos e chefes militares, os caudilhos de Bagé, né? Joca Tavares e Zeca Tavares. E ele era acostumado às lides campeiras, né? Carneação de gado, charqueadas, era um exímio cavaleiro e no manejo da faca. E quando a Revolução de 1893 completava 10 meses, ele estava nela, em 28 de novembro de 93, Adão foi encarregado de dar destino a dezenas de prisioneiros, né, do governo, os pica-paus, que estavam detidos numa mangueira de pedras, que aqui no Rio Grande do Sul se chama de curral, né? Após 3 dias dos combates na localidade de Rio Negro, que hoje é município de Hulha Negra, ali perto de Bagé, e o Adão ele não era um oficial de carreira, mas um oficial da Revolução. Esses oficiais da Revolução, eles, quando terminam as revoluções, eles são desconvocados e voltam à sua vida civil normal. Mas como subordinado, ele não tinha autonomia para a execução de ninguém, ele só cumpria ordens. Essa história de cumprir ordens é complicada, né? Bom, mas como ele era impiedoso e sem sentimento de culpa, fazia aquilo que os chefes ordenavam, né? O chefe mandou, tá? Ordem dada é missão cumprida, né? Bom, com uma faca de cabo de prata, que vocês estão vendo aí, e tinha uma lâmina que era uma navalha, ele cortou o pescoço de dezenas de inimigos aí, e seu nome e sua fama virou uma lenda essa região aqui da fronteira. Bom, por que o Adão ficou famoso? Isso que é um fato intrigante. Bom, simples, ele era um homem pobre, ele era um negro, peão, subordinado, e estava do lado errado na guerra, né? E que era contra o governo autoritário da República, que tinha todo o poder, todo o dinheiro, tropas federais, armamento, munições, apoio da imprensa e dos fazendeiros, né, das pessoas dos poderosos. E a Contra-Revolução, então, criou uma narrativa poderosa que divulgou somente as barbáries cometidas do lado dos revolucionários dissidentes. O outro lado não fez nada, tudo anjinho, só os dissidentes que eram malvadões. E quando, na verdade, o governo e seus capangas degolaram 3 vezes mais, a título de vingança. Isso está nos livros que eu vou deixar na descrição para vocês aqui. Bom, há fontes de fatos históricos que comprovam essa tese. Ninguém fala mal do Júlio de Castilhos, do Coronel João Francisco, degolador, do General Firmino de Paula, do Major Jajá Pereira e tantos outros, assim, que o pessoal do governo federal era muito cruel na época. Tem um coronel, Moreira César, que é famoso até lá na Guerra dos Canudos, ele mandou degolar milhares de pessoas. Bom, o Adão,
Ele morreu em outra revolução, em 1923, no combate de Santa Maria Chica, em Dom Pedrito, em 15 de maio de 1923, portanto há mais de 100 anos já, né? E a sua morte foi uma vingança de parentes do coronel Maneco Pedroso, uma das vítimas do combate de Rio Negro que ele tinha degolado. A sua vida precisa ser estudada melhor, com muita atenção, porque a história sempre se repete. No Brasil, hoje nós estamos convivendo com milhares de Adãos, de Adélios, de Alexandres, e todos eles são servos fiéis, prontos para cumprir as ordens mais absurdas dos ditadores, por mais ilegais que sejam, e pelas mesmas razões que o degolador agia com as suas vítimas. Só que tem um problema. As pessoas agiam e agem, essa gente, por lealdade à causa e aos seus chefes, ou por dinheiro, promoções, ou cargos, ou algum prêmio, medalha, sei lá, ou por ódio, ou por vingança, ou por ideologia. Eu não sei aonde que o Adão se encaixa nessas definições, mas ele, eu acho que por lealdade aos chefes é que ele fazia isso pela ordem dos seus patrões, para agradar os patrões, eu não sei porquê. Mas, enfim, leis para eles não existiam. O pessoal na época não obedecia leis, os ditadores, só à causa e aos inimigos que eles obedeciam. As leis eram aquelas leis que eles próprios faziam. E nisso aí o rancor e a memória caminham juntos, né, pessoal? Vou deixar para vocês então na descrição esse livro aqui, A Guerra dos Maragatos Pica-Paus aqui, o Adão. Tem outro livro aqui também que eu vou deixar para vocês, né? Os Voluntários do Martírio e Anjo do Dourado. Tem também um link de uma música de Wilson Paim chamado Negro Adão. É uma música nativista do Rio Grande do Sul, muito famosa, que foi feita em homenagem a esse personagem, né? E tem um filme, um curta-metragem que foi feito em Bagé, aí, acho que pela universidade lá, não sei. É um curta muito interessante que é uma pequena biografia do Adão Latorre. Eu acho que para conhecimento das pessoas, para esclarecimento, é muito bom isso, pessoal. Eu pretendo me aprofundar nisso, porque eu já fiz vários vídeos nesse sentido, e só que cada vídeo que se faz aparecem fatos novos e requer mais pesquisas, mais investigação. É isso aí, pessoal. Espero que gostem, espero que vocês se inscrevam no canal Dextravox aí, compartilhem isso, não tenham medo, porque isso é história, é conhecimento, é cultura, né, pessoal? Bom domingo a todos.